ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Numa outra versão, na versão Bíblia Contemporânea, diz assim: vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Amém, queridos? Então agora vamos, numa oração silenciosa, pedir para que Deus nos traga discernimento e pedir para que Deus também use o servo que está aqui para que o Espírito Santo o inspire e que a palavra ministrada ela tenha um efeito sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Pai amado, eu quero aqui, Senhor, me colocar nas tuas mãos como um servo, Jesus. Tive a responsabilidade de ser o preletor dessa noite, de ser o porta-voz da tua palavra para os teus servos que aqui estão. E eu tenho certeza, Senhor, que os seus filhos estão sedentos de uma bênção. E que essa bênção, Senhor, seja uma bênção verdadeira na vida de cada um, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa operar aqui e trazer discernimento a todos nós. Amém. Podeis assentar. Essas palavras lidas aqui, registradas em Mateus, também foi registrada pelo evangelista Lucas. Lucas registra no capítulo 16, no verso 13, o seguinte: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu tenho certeza que esta palavra Mamon, vocês já ouviram algumas vezes, mas talvez não saiba o significado, e hoje tem aí alguns esclarecimentos nessa mensagem, porque nós vamos falar sobre quebrar o espírito de Mamon. A própria palavra Mamon é uma transliteração da palavra hebraica Mamon, que significa literalmente dinheiro ou riquezas. Como ser, um ser, Mamon representa ganância ou avareza. E à medida que a gente se aprofunda, a gente vai descobrir também que Mamon representa o anticristo e o devorador de almas. A sua imagem, quando representada nas artes, sempre está relacionada a um nobre, uma pessoa nobre, de aparência deformada, que carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter as suas almas. Então há um alerta aqui com relação a servir a Mamon. E muitas vezes a gente nem percebe que está sob a influência de Mamon. E todos os meios de comunicação, eles acabam trazendo mensagens e imagens para que a gente se atenha, ou seja influenciado, ou procure estabelecer objetivos com relação a riquezas, e muitas vezes deixar em segundo plano o reino de Deus. E muitas vezes deixar em segundo plano a vida espiritual. E à medida que a gente prioriza a vida financeira, as riquezas e a ostentação, e esquece a vida espiritual, nós estamos lamentavelmente servindo a Mamon. E esse é um perigo. E o inimigo das nossas almas é tão sutil que ele usa toda a tecnologia possível para que a gente seja influenciado
por Mamon. E é muito fácil. É muito fácil. Você certamente já teve a oportunidade alguma vez de fazer isso, de ostentar na mídia social. Você vai uma vez por ano só, sabe aquele restaurante japonês que cobra 150 ou 180 reais por pessoa? Pois é. Quando você come no por quilo, aquele que a refeição não custa mais do que 13 reais, você não posta na mídia social. Mas quando você vai no Yoshi's ou no Naomi, você faz questão de fotografar o prato e fazer o check-in. Uma postura como essa já denota que a gente valoriza muitas vezes essa questão da ostentação da riqueza. E a necessidade de uma reflexão, se nós estamos priorizando ou não a vida espiritual, nos pequenos atos, nas pequenas coisas. Eu tenho certeza que você faz muito mais check-ins quando entra num lugar sofisticado e luxuoso do que quando entra na casa do Senhor. Mas fica para a gente pensar, porque o Espírito Santo quer tratar com todos nós sobre isso. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto muito de frases, e quem me acompanha aí na mídia social sempre percebe que eu tenho uma preocupação de garimpar algumas frases que levem as pessoas à reflexão. O meu objetivo é simplesmente estimular as pessoas a pensar um pouco. Então eu tenho uma familiaridade com frases e gosto muito de autores, e tem frase que eu leio que eu digo assim: puxa, eu deveria ter dito isso, porque esse autor, essa pessoa, esse pensador conseguiu numa única frase sintetizar um conceito muito profundo. E uma das frases que me chamou a atenção essa semana, quando eu estava estudando o assunto, foi uma frase de Frederick Saunders, um tesoureiro, um membro do Conselho Executivo e Legislativo, e segundo inspetor-geral de Polícia Colonial Britânica, no ano de 1872 e 1873, ele diz assim: Mamon é o maior escravizador do mundo. As pessoas são escravas da riqueza e da ostentação. E por riqueza e ostentação, muitos vendem a sua alma. E a gente não precisa fazer um esforço muito grande para identificar algumas personalidades da política e da sociedade brasileira que, por conta da busca dessa riqueza, dessa ostentação, está pagando um preço altíssimo, um preço muito caro. Uma outra frase que me chamou a atenção, e essa me fez pensar bastante, e eu gostaria que essa frase fizesse você pensar tanto quanto ela me fez pensar. É de John of Kronstadt. Foi um presbítero da Igreja Ortodoxa Russa. E veja que frase profunda. Evite a duplicidade, isto é, não deixe dividir o seu coração entre o apego a Deus e o apego às coisas terrenas. Ao nos incitar à duplicidade, o diabo busca conquistar o nosso coração, que é único e indivisível. Não é profundo isso, irmãos? A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente tem essa preocupação em buscar aquelas coisas que não agregam a nossa vida espiritual, quando nós somos levados pela habilidade dos profissionais de marketing e propaganda, que nos impulsiona a consumir algo que nós não precisamos, e que depois de efetuar o pagamento ou de se endividar no cartão de crédito com
aquelas parcelas que quase não acabam mais, é que a gente percebe que a gente comprou algo que provavelmente nunca vai usar e que nunca vai ter utilidade na sua vida. Pois é, e o diabo gosta de fazer com que os filhos de Deus se desviem e comece a enveredar por esse caminho, porque é o caminho da preocupação. Quando você fica endividado, você começa a se preocupar, você começa a ficar ansioso, você começa a perder a paz. E essa é uma estratégia que, lamentavelmente, o inimigo das nossas almas utiliza. Mamon também está associado a um sentido negativo com problemas que a riqueza, ou a busca pela riqueza, ela traz. Muitas vezes, essa busca desenfreada por um padrão de vida que não é aquele que equivale muitas vezes a nossa condição social, a nossa condição com relação àquilo que nós conquistamos em termos de preparo acadêmico. Isso só traz problemas. E essa é uma estratégia que o inimigo das nossas almas utiliza. Ele quer trazer problemas para você. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, vem um pensamento: será que dinheiro não seria uma maldição? Queria que vocês pensassem e respondessem, né? Se tudo isso que a gente busca para pagar, para conseguir, precisa de dinheiro, e se essas coisas, a busca desse dinheiro para pagar essas coisas que nós queremos, nos traz problema, então o dinheiro seria uma maldição. Talvez essa seja um pensamento simplista, uma reflexão muito simples. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre o dinheiro. Eu diria que dinheiro não é maldição, mas precisamos utilizar a palavra para justificar isso. O dinheiro, irmãos, ele deve ser usado para que os outros se sintam especiais e valorizados. Quando nós usamos o dinheiro para ostentar, e a ostentação normalmente minimiza e diminui os outros, o dinheiro está sendo utilizado para maldição. Mas se você usa o seu dinheiro para fazer com que outras pessoas se sintam melhor e especiais, o dinheiro está sendo bênção. Como é que você tem usado as suas posses? Como é que você tem usado o seu dinheiro? Vamos ler em Gênesis capítulo 12, verso 2 a 3, onde a palavra mostra quando o dinheiro é bênção, quando riqueza é bênção, quando prosperidade é bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2 a 3, na versão contemporânea, diz assim: farei de vocês uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Quando Deus abençoa você, Ele quer que você seja bênção em outra vida. Ele quer que você seja generoso. Ele quer que você manifeste a gratidão a Ele sendo generoso. Não existe coisa mais agradável, coisa boa do que ser generoso, do que fazer uma pessoa feliz, do que fazer com que uma pessoa se sinta bem com aquilo que você tem, com aquilo que você disponibiliza, com aquilo que você doa, com aquilo que você abençoa uma pessoa.
Gênesis 18, verso 18, diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus quer te abençoar, como abençoou Abraão. E através da bênção de Abraão, uma nação foi abençoada e todas as nações da terra foram abençoadas. Deus quer te abençoar e Deus já vem te abençoando. Você precisa apenas aprender o poder da generosidade. Você precisa apenas entender o que é o espírito de Mamon e o que ele faz. E durante essa ministração, você vai ter a oportunidade de entender o que é o espírito de Mamon. E nós vamos poder trabalhar para quebrar esse espírito de Mamon. Os pecados financeiros, os pecados da riqueza, os pecados que Mamon estimula os cristãos, a população, a cometer. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, nós encontramos: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha, a história no mundo cristão de sacerdotes que se desviaram, que cometeram deslizes e pecaram por conta do amor pelo dinheiro, em detrimento ao amor pelas almas, o amor pelas riquezas, em detrimento de trabalhar pelas vidas sedentas de salvação. É muito grande. Então, o cuidado que nós devemos ter, porque essa busca desenfreada por riqueza, deixando em segundo plano a vida espiritual, ela traz uma série de dores. E algumas delas estão presentes no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Buscando algumas referências, fui pegar aí uma publicação que trouxe uma matéria com base num relatório de uma entidade de educação, uma das mais conceituadas no país, a Fundação Getúlio Vargas. Nesse relatório dizia o seguinte, que quem tem problemas financeiros pede 35% mais licenças médicas no trabalho. Então, se tem algum problema financeiro, foi causada por algum tipo de ambição. Gastou mais do que devia, gastou mais do que ganhava, ambicionou ter coisas num momento inadequado, não soube esperar, quis manifestar um status que muitas vezes não tinha condição de manifestar, e aí o que ele tem como consequência disso são alguns problemas de saúde. Essas preocupações acabam trazendo uma somatização e a pessoa acaba adoecendo. Ou seja, já tem problema e ainda é obrigado a se distanciar do trabalho, o que vai ser penalizado de maneira dupla. Fica doente e ainda nesse afastamento da sua atividade profissional, certamente vai ter alguns prejuízos. Ele pode até conseguir, através de um atestado, não perder o dia, mas perde a visibilidade dentro da empresa onde trabalha, porque acaba sendo visto como uma pessoa sem o devido comprometimento. E alguns problemas que essa busca por riqueza, sem a devida orientação e guia da palavra,
acaba trazendo algumas consequências. As consequências que nós conhecemos: problemas financeiros ou a paixão desenfreada por dinheiro acabam com casamentos. Destrói relações familiares. Você já ouviu falar, acabou o feijão, acabou o amor? Não ouviu isso? Interrompem os diálogos nutritivos entre cônjuges, porque aí acabou aquele diálogo ameno, agradável, a troca de elogios, e aí o problema financeiro transforma a troca de elogios em troca de xingamentos. Os problemas financeiros muitas vezes aniquilam os planos e os sonhos, e o pior, ele tira a nossa paz e acaba com a nossa vida espiritual. Tudo isso porque em algum momento a gente teve um apego muito grande por aquilo que a palavra diz: não gaste o teu dinheiro com aquilo que não é pão. De uma maneira simples, eu acho que o ser humano foi concebido com algumas necessidades. A necessidade, de acordo com o que a psicologia ensina, são as necessidades, são 5 tipos de necessidades. As necessidades fisiológicas, ele precisa se alimentar. As necessidades de segurança, ele precisa se sentir abrigado para se proteger das intempéries, dos ventos, do calor, da chuva. O terceiro tipo de necessidade, ele precisa se relacionar com pessoas. O quarto tipo de necessidade, ele precisa de algum tipo de reconhecimento. E o quinto tipo de necessidade é a necessidade de autorrealização, de deixar um legado, de fazer alguma coisa boa. Agora, você consegue tudo isso na maior da simplicidade. E você consegue tudo isso se você dobrar o seu joelho e pedir que Deus o abençoe, que Deus o direcione. E você vai conseguir chegar ao quinto tipo de necessidade, que é a autorrealização. E para o cristão, a autorrealização é quando ele sente a presença de Deus e do Espírito Santo em sua vida. Aonde ele estiver, ele sente a sua proteção. É quando ele diz com convicção: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele chegou, eu diria, na sua autorrealização. Quando ele tem a convicção e a certeza da vida eterna, ele chegou na sua plenitude de atendimento das necessidades humanas. É o que o Senhor Deus quer para a sua vida. Quando a gente busca as riquezas, essa busca desenfreada, ela compromete o nosso sono físico. A gente não dorme direito, a gente acorda no meio da noite, a gente tem dificuldades para dormir. Ela aumenta as chances de problemas graves de saúde. Essa busca, esse apego ao dinheiro, nos afastam de bons relacionamentos, amizade, inclusive nos afasta do ministério e prejudica a nossa vida profissional. E muitas vezes nos faz, e essa é uma estratégia que o inimigo quer utilizar e vem utilizando cada vez mais. Ele quer fazer com que os filhos de Deus se sintam derrotados e incompetentes. Quando a gente fala: mas nem isso eu consigo comprar. Se você mudar o prisma, se você mudar o jeito de olhar as coisas, se você buscar primeiro o reino de Deus, se você for generoso com aquilo que Deus te deu, Ele vai multiplicar aquilo que te deu. Se você não tiver medo de ser generoso, Deus vai te abençoar. Eu tenho aqui um testemunho para contar para os irmãos. Tive um período da minha vida bastante complicado. Atuava no mundo corporativo, numa
numa posição estratégica, uma posição executiva, mas a idade chegou e sempre tem um jovem de 25 anos falando inglês, espanhol, que estudou no exterior, que fez um intercâmbio, que tem uma pós-graduação numa dessas faculdades de primeira linha, preparado para te substituir e com uma proposta de remuneração muitas vezes equivalente à metade daquela que você tem, e sem fazer nenhum tipo de exigências de benefícios complementares. Essa é a história do mundo corporativo. E num determinado momento isso aconteceu na minha vida. Embora eu já contava com isso, mas a gente nunca está preparado para isso. E esse momento chegou, e eu achava o seguinte, que as economias que eu tinha, talvez com um trabalho e com a minha rica aposentadoria do INSS, eu conseguisse sobreviver. Precisava ajustar o meu padrão de vida, mas não tinha problema. Mas aí veio o espírito de Mamon. E o espírito de Mamon disse o seguinte: olha, Daniel, você, aquela voz, né? Você tem que economizar, você precisa segurar as tuas finanças. Só que essa voz não era só para segurar com relação aos gastos do meu dia a dia. A voz dizia o seguinte: que história é essa, cara, de você contribuir? As suas ofertas agora têm que ser reduzidas. Essa coisa do dízimo, você tem que repensar. Você não está ganhando mais. O que você tem guardado lá é para você, durante esses próximos anos, sobreviver. Você sabe que esse pensamento me pegou? Ele me pegou e eu comecei a agir dessa forma. Mais reflexivo, mais pensativo, mais regulado, mais mão fechada. E tudo que eu tinha foi numa velocidade sem precedentes. Porque começa a aparecer algumas coisas que a gente não está preparado. Quando você não contribui, você se afasta da proteção de Deus. E aí é o carro que quebra com muito mais facilidade. São as multas que aparecem numa velocidade igual à velocidade que eu andava. É a escola das crianças que vem num valor que você não se dá conta de que, inclusive, estava pagando tão caro. E num curto espaço de tempo, aquilo que eu imaginava que eu teria para 5 anos, foram 2 anos e meio, eu vi a minha conta bancária ficar negativa, ficar no vermelho. E teve um ano que eu não consegui pagar a escola das crianças. Eu tive que mudar de escola, buscar uma outra alternativa, mas teve um momento que a palavra falou comigo. Aleluia. E a palavra disse: olha, contribua, que você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. E eu assumi o compromisso e um propósito de contribuir. Teve um mês que eu até comentei com alguém aqui da igreja, falei: olha, depois de quase 6 meses eu consegui emitir uma nota fiscal. Depois de quase 6 meses eu consegui ter na minha conta alguma coisa com mais de 2 dígitos. E aí vem um pensamento: olha, guarda esse pouquinho que você ganhou. Você não sabe quando é que você vai emitir a próxima nota fiscal. Mas graças a Deus, que o Senhor fala com a gente. E eu assumi aquele compromisso: não importa, a primeira coisa que eu vou fazer é a oferta e o dízimo. De lá para cá, queridos, nunca mais eu atrasei uma mensalidade da escola. Nunca mais eu tive que negociar com a pessoa que
aluga o apartamento para mim. Porque se você é fiel, Deus honra. Um compromisso com Deus faz uma diferença muito grande. Priorize Deus. Eu tinha um cuidado muito grande quando recebi essa responsabilidade de falar sobre Mamon, porque dá a impressão que essa ministração tem o intuito de manipular as pessoas, ou forçar ou estimular as pessoas a ofertarem ou dizimarem. Não, queridos, o objetivo aqui é apenas ensinar. A generosidade é algo que você decide, é um arbítrio seu. A palavra de Deus também diz que não é bom você ofertar, você dizimar, naquele sentimento de imposição. Eu estou fazendo porque alguém me manipulou, estou fazendo por medo. Não. Ser generoso, a gente não pode ter medo. Agora, ser avaro é idolatria e é pecado. Se você tem e não quer ajudar as pessoas, não contribui com as pessoas que estão no seu entorno, aí é idolatria. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Vamos ver em Atos 4, 34 a 35, o contrário da avareza, a generosidade. Atos 34 a 35, na versão contemporânea, diz assim: além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que possuíam campos ou casas vendiam essas propriedades e entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos como oferta. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. Isso é generosidade. Isso não é um estímulo para você vender o que você tem, mas é uma palavra para você refletir se você está sendo generoso o suficiente para ser abençoado. Ouvi histórias de famílias que a pessoa na geladeira identificava o refrigerante e não deixava ninguém tomar aquele refrigerante. Então ele, inclusive, colocava uma marca na garrafa. E quando alguém tirava um pouquinho daquele refrigerante e a marca, o nível de refrigerante ficava abaixo do risco, tinha uma tremenda de uma confusão na casa. Isso não é generosidade, isso é avareza. É o sujeito assim, que é possessivo, que não dá nada, que não empresta nada, dificilmente vai ser abençoado. Seja generoso, porque o Senhor Deus quer te abençoar. Quando a gente não é generoso, o dinheiro desaparece facilmente, porque dinheiro, infelizmente, e eu aprendi isso, não é segurança. Lá em Provérbios, capítulo 23, 4 e 5, diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. As crônicas dos milionários ao longo da história da humanidade evidenciam isso. Famílias que eram ricas, cheias de posses, num curto espaço de tempo, ficavam pobres. É só você ir no Google e colocar lá, milionários que empobreceram, uma lista de nomes enormes, de pessoas que confiaram nas riquezas. Outro problema também é que o dinheiro não satisfaz. Quanto mais se tem, mais se quer. Mas quando você é guiado pela palavra, quanto mais se tem, mais você quer contribuir,
mais você quer ajudar, mais você quer fazer diferença na vida dos outros, mais você quer fazer pessoas felizes, e fazendo isso, Deus o abençoará, Deus o retribuirá. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. E Salomão dizia: isso é pura vaidade. Correr atrás de dinheiro, irmãos, pode levar à destruição. Mas você pode estar pensando assim: mas espera aí, será que eu não tenho nem que ter nenhuma ambição? Será que eu não posso almejar uma vida melhor do que aquela que eu tenho hoje? Absolutamente, queridos. Você deve almejar uma vida melhor. Você deve almejar ter uma casa melhor, um carro melhor, ter mais posses, mas com um desejo no coração: eu quero ajudar mais as pessoas, eu quero ser mais generoso, eu quero fazer diferença na vida dos meus familiares, eu quero fazer diferença na vida dos meus irmãos. E aí você vai ver Deus te abençoando. Quer ser abençoado? Comece a se desapegar. Esses dias eu recebi uma postagem de uma pessoa que viajou para ficar na casa de uma amiga, na casa da mãe de uma amiga. Quando ela chegou lá, ficou horrorizada, porque essa pessoa era uma acumuladora, ou seja, a casa era quase que impossível de andar dentro dela, de tanta tranqueira que tinha, e a pessoa não dava absolutamente nada, não doava nada. Normalmente esse tipo de gente acaba adoecendo, né? Quando a gente acumula muita tranqueira, é um sinal que estamos acumulando muita tranqueira no coração também. Timóteo, 1 Timóteo, diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, verso 9: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. O único cuidado que nós temos que ter, queridos, nós devemos sim almejar sempre algo melhor, um salário melhor. Se você tem um negócio, um faturamento maior, não há nenhum mal nisso. Só temos que tomar cuidado com o orgulho. E o orgulho pode levar ao fracasso. Deuteronômio 8:18 diz assim: se cada um de vocês começar a pensar assim, fui eu que conquistei tudo isso, eu fiz tudo sozinho, eu sou rico, é tudo meu. Ora, pense bem, lembre-se que foi o Eterno que deu a vocês forças para que produzissem toda essa riqueza, confirmando assim a aliança que Ele firmou com os seus antepassados, como hoje se vê. Deus quer te abençoar, Ele quer sim realizar o sonho do seu coração, mas seja generoso. Uma outra experiência que eu tive e gosto de compartilhar, o ano era 1979. 1979, nenhuma das meninas, das mulheres aqui presentes tinham nascidas ainda, não é? Tenho certeza que não. Eu era um jovem, também, talvez um pouco orgulhoso, um pouco arrogante, um pouco prepotente, e eu me lembro que a minha mãe me pedia para que eu ouvisse um pouco mais o meu pai,
e que eu visse as pessoas que queriam me ajudar. E foi naquele dia, dia 31 de dezembro, passagem de ano, eu falei um monte de coisa para todo mundo em casa. A minha audácia eu tinha conseguido. Naquela época eu já tinha um bom emprego, eu já tinha um carro, coisa que um garoto de 18 anos não tinha na época, com a facilidade com que eu consegui tudo isso. Mas eu esquecia que era os joelhos dobrados da minha mãe que fazia eu prosperar. E naquele dia eu falei, olha, eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente, eu estudo, eu consegui isso pelos meus próprios méritos. Talvez não falei nessa linguagem, mas quis dizer isso. Eu não preciso de ninguém, isso eu tenho certeza que eu falei. E foi às 10 horas da noite que eu me envolvi num acidente de trânsito, e todas aquelas pessoas que eu havia dito que eu não precisava, foi de quem mais eu precisei. Mas o Senhor já estava há quase 50 anos atrás tratando comigo, me ensinando a ser humilde, porque se Ele não começasse cedo a trabalhar comigo, eu não sei aonde é que eu iria parar. O Senhor quer te abençoar, mas Ele quer que você reflita um pouco com relação às suas conquistas. Se em algum momento da sua vida você tem esse discurso, eu sou muito bom, eu conquistei, isso é meu, isso é fruto do meu esforço, tome cuidado, porque Deus quer te abençoar, mas Ele quer que você tenha, no mínimo, um pouco de humildade e agradeça a Ele. Aleluia. Ele quer que você entenda que as forças que você tem nos braços, o seu intelecto, o ambiente onde você está, as oportunidades que foi oferecida a você, foi Ele que propiciou. Amém? Deus quer continuar te abençoando, mas está te dando um alerta aí. Não deixe de ser generoso. Ele quer quebrar a influência de Mamon nas nossas vidas. Eu vou colocar aqui algumas perguntas para você refletir, tá? Estamos nos aproximando do final. Eu diria, é nesse momento que eu vou ser pastor, porque eu vou fazer alguns questionamentos aqui, e doa quem doer. O papel de pastor muitas vezes é ser um pouco intenso, um pouco duro. Vou colocar aqui 5 perguntas que eu sugiro que você responda a você mesmo, para poder ver se está sob a influência do Deus com D minúsculo, Mamon, tá? Porque é fácil a gente estar sob essa influência, tá? Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é se você fica ansioso quando não consegue comprar algo que venha lhe dar um certo status, sabe? Você tem aquele carro mais simples, não é um meio de transporte, não é aquele veículo que tem uma grife, não tem aquela potência toda, mas te transporta, mas a tua ansiedade, você começa a ficar incomodado e perturbado para ter aquilo. Se você se preocupa em como as coisas vão funcionar financeiramente, por exemplo, se a sua pergunta é quanto eu vou ganhar com isso, pode ser que você esteja sob a influência de Mamon. Se você não tem paz no seu coração quando o dinheiro está acabando, sabe quando você vai ao caixa eletrônico e enfia lá o cartão, e aí tem o campo na tela, saldo, e você fica duvidoso se aperta ou não, aí você aperta, e quando você aperta, aquilo te perturba pelo que você vê. Se te perturba, é que você não está confiando o suficiente em Deus, que Deus trará a provisão para você. O Salmo 23 não está sendo efetivo na sua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Se essa preocupação vem, isso te incomoda e você não consegue dormir, é que Mamon está influenciando a sua vida. Se você fica com receio de perder o seu dinheiro, aquele que está guardado, você fala, não, eu não sei o que vem por aí, né? Em quem eu devo votar? Será que vai mudar? Será que vai ter uma grande desvalorização? Será que vão sequestrar a poupança como fizeram há muito tempo atrás? Quando isso começa a incomodar, significa que seu coração está em outro lugar. Quando você percebe que o dinheiro está tomando o lugar de Deus, quando você está dando mais atenção à vida financeira, às conquistas que trazem resultado financeiro, e não está se preocupando com o seu crescimento espiritual, lamentavelmente você está sob a influência de Mamon. Quando você achar que todas as suas conquistas foi unicamente um mérito seu, você está sob a influência de Mamon. Se você tem medo do futuro, se você deixa de ajudar alguém porque você acha que a quantia pode te fazer falta futuramente, você está sob a influência de Mamon. Se você está vivendo no medo, na ansiedade e falta de fé, então, eu lamento te dizer, você está se curvando no altar de Mamon. A maioria dos cristãos não são mesquinhos, queridos, mas eles não agem de maneira generosa por causa de medo. Eu vou te afirmar, se você sentiu no seu coração de ajudar alguém, um familiar teu, alguém que está no seu entorno, ajude. Se você sentiu no seu coração, mas está com medo de ajudar, porque você fala, não, mas vai me faltar, estou muito sensível à situação dessa pessoa, estou querendo ajudar, mas se eu ajudar vai faltar para mim. Você está se inclinando ao altar de Mamon, porque o que o Senhor quer é que você faça a diferença na vida dos outros, e Ele vai te abençoar, Ele vai te recompensar ricamente por isso. Não deixe Mamon ser uma influência na sua vida. Se você tem verdadeira crença no amor e na fidelidade de Deus, então não deixe de contribuir quando você sentir no seu coração. Não deixe de ajudar quando você sentir no seu coração. E a generosidade, querido, não é apenas relacionado à questão financeira. A generosidade muitas vezes é relacionado a um elogio, a um reconhecimento. Essa semana eu tive um momento que eu diria assim, foi uma epifania. Sabe aqueles momentos que você tem na vida, que é um negócio muito, muito feliz, que é transformador, é arrebatador. Eu estava fazendo um trabalho numa empresa aqui de Sorocaba, uma empresa bastante conhecida. Eu ia conduzir um planejamento estratégico e quem organizou e me contratou, também contratou um antigo professor meu. Eu nem imaginava que ele ia participar daquela forma, e ele, um sujeito que já deve estar com 77 anos de idade, ele veio, inclusive pediu para fazer a palestra sentado por conta da dificuldade de ficar muito tempo em pé, e por quase 1h30 mais ou menos, ele embeveceu todo mundo com a sua sabedoria, e no final eu pude agradecer, porque foi aquele professor que há 30 anos atrás, numa aula em que ele fazia, ele me identificou e me convidou para fazer parte da vida acadêmica. Eu pude, 30 anos depois, agradecê-lo, mas foi um agradecimento diferente. Eu abracei e disse, professor Vitor, você fez muita diferença na minha vida. Ele ficou olhando para mim, e em algum momento eu percebi que as lágrimas começaram
a correr dos seus olhos. Isso também é generosidade. Não retenha, hipótese alguma, irmãos, uma gratidão. Agradeça as pessoas que fizeram diferença na sua vida, porque à medida que você é grato, Deus te abençoa mais, Deus te dá mais, e é o que Ele quer, que você seja abençoado. Ele quer que você seja um testemunho de gratidão. Você obedece à palavra de Deus sobre como gastar as suas posses. Se você obedece à palavra de Deus, você não está sobre o espírito de mamão. Mas se você não obedece, se você fala, não, mas eu nem sei o que diz a Bíblia sobre como eu ser um bom administrador do meu dinheiro, isso significa que você pode estar sobre a influência de mamão, porque a palavra de Deus nos diz para ofertarmos, e mamão diz que será melhor você economizar para ter algo depois. Esse é o que mamão diz, o espírito de mamão. A palavra de Deus diz que devemos dizimar com 10% sobre tudo o que recebemos, e mamão te engana dizendo que isso é lei do Antigo Testamento. A palavra de Deus nos ensina a sermos generosos, e mamão te engana dizendo que se você ofertar agora, não terá o suficiente para amanhã. Então pense, vai refletindo se você não está sobre a influência de mamão. Se você ouve com cinismo, quando alguém prega uma mensagem sobre oferta, se dentro do seu coração, enquanto você ouve a mensagem, você fica dizendo, eu conheço esse discurso, isso é para arrancar dinheiro da gente. Isso é bom para qualquer outra pessoa, menos para mim. Eu diria que você está sob o espírito e a influência de mamão. Porque é simplesmente um ensinamento e uma palavra e nenhum tipo de manipulação. Os fariseus que amavam mamon zombavam e ridicularizavam Jesus quando ele ensinava sobre ser generoso. Se você tem ficado se defendendo, criando barreiras ou vivendo com um espírito de divisão, é prova que você está se julgando superior sobre o ensino de ofertar. Então você está sob a influência de mamon. Às vezes chegamos até a pensar que nós somos de uma outra categoria. Não, isso aí não serve para mim. Que a gente não se enquadra nesse tipo de ensinamento. Se isso acontece, eu lamento te dizer, mas você está se curvando diante do altar de mamon. Você sabe o que Deus tem para você? Ele tem coisa boa. Lá em Jeremias, no capítulo 29, 11, diz assim: esta é a palavra do Eterno. Sei que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei, meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Eu não sei o que você tem como plano, como projeto, o que você tem em mente, mas a palavra do Senhor diz: se você for generoso, isso que você anseia se tornará uma realidade. Mas se isso que você anseia é para ostentar, é para mostrar para o vizinho que você também consegue, eu não tenho muita certeza que, se caso consiga, se não vai trazer muita dor de cabeça para você. Mas se você anseia com o objetivo de ajudar, Deus vai te abençoar hoje. Então pense o seguinte, vamos fazer aí uma breve reflexão. Quais são os seus projetos? Faça um inventário rápido de quais são os seus projetos para o final desse ano, para o início do ano que vem. Onde você e a sua família querem chegar
Quais são os seus sonhos? Que decisão você vai tomar hoje? Vai ser generoso a partir desse momento? Vai servir a Deus ou a Mamon? Porque Deus quer sim te abençoar. Então vamos renunciar e quebrar aí algumas maldições financeiras. Eu quero que você pense e reflita sobre isso, que se isso vem acontecendo na sua vida, a partir de hoje, Deus vai mudar a sua vida, tá bom? Sabe aquele discurso, você fala, eu só consigo comprar se for a prazo. Deus quer que você compre tudo à vista. Deus não quer que você pague juros, que você pague um objeto 3 vezes mais do que ele vale. Deus quer que você pague o valor justo. Ele quer te abençoar. Então, sabe aquele discurso, eu só consigo comprar a prazo? Mude o discurso. Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar isso à vista e não vou dever a ninguém. Aquele outro discurso, só pegando dinheiro emprestado no banco é que dá para começar um negócio. Olha, Deus vai te abençoar e você vai iniciar o seu negócio sem se endividar, sem dever a ninguém, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele quer te abençoar para que você possa dizer, foi por Deus e não pelo banco. Amém, queridos? Outro discurso que você deve mudar, sou pobre mesmo, nunca terei essas coisas. Pare com isso. Se Deus quiser, você vai ter. Você pode dizer, se Deus me abençoar, e Ele quiser que eu tenha, eu terei, porque para Deus nada é impossível. Ou então, temos que mudar o discurso. Como eu, sem estudo, ficarei? Eu preciso mudar, mas nunca vou conseguir. A minha vidinha é essa mesmo. Deus quer mudar a sua vida. Independente dos títulos acadêmicos, se tem ou não tem, se você é generoso, Deus vai te abençoar. Não fique preocupado. Já vi gente, mas olha, eu infelizmente não tive oportunidade, no meu tempo era difícil, eu não fiz um curso, eu não completei o ensino médio, eu não fiz o curso superior. Não se preocupe. Se você é generoso, Deus vai te abençoar e vai te recompensar, independente dos seus títulos acadêmicos. Está cheio de gente com título acadêmico aí, mas é ganancioso, é avarento e não tem absolutamente nada. Em contrapartida, tem gente que não tem nenhum título acadêmico e Deus abençoa. Eu me lembro, na minha infância, como eu já contei para os irmãos aqui, papai e mamãe se davam muito bem, papai gostava muito de mamãe e vice-versa, e o fruto desse amor colocou 13 filhos no mundo. Papai era analfabeto e mamãe tinha apenas o 4º ano primário, e ambos com uma cultura e uma graduação dessa forma, não iam conseguir grandes coisas na vida, não. Mas o Senhor o abençoou de tal forma que todos os filhos tiveram a oportunidade de ir à universidade. E hoje, quando eu vejo o patrimônio da minha mãe aos seus 85 anos de idade, eu fico pensando, como é que uma pessoa que ganhou meio salário mínimo a vida inteira, agora um salário mínimo, conseguiu aquele patrimônio? Agora tem um detalhe, todo dia 6, quando a mamãe vai retirar lá no caixa automático com a minha irmã o dinheirinho dela, ela separa o dízimo, ela fala, esse é do Senhor. E foi por conta disso que ela hoje tem o que tem. E o mais interessante é que de vez em quando ela ainda empresta dinheiro para uns dos filhos que está meio apertado. Isso é Deus na vida de quem é fiel. Amém? Aquele discurso, eu sou pobre mesmo e nunca terei as coisas. Mude esse discurso hoje. Comece a falar que Deus vai fazê-lo prosperar e que Deus
é dono de todas as coisas, e se Ele quiser dar a você, Ele dará. Aquele outro discurso também que é comum: eu ganho mesmo uma mixaria, mas tem gente pior que eu. Pois é, não tem esse discurso. Deus quer te abençoar, tá bom? E essa mixaria você só está ganhando porque você está falando isso. Comece a ser generoso e Deus vai mudar a sua vida. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, lembrando o que a gente leu aqui no início, lá em Mateus 6:24. Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração alimenta um e despreza o outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Adore a Deus. Busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Sejam generosos. É uma grande oportunidade que Deus tem para a sua vida.